Geralmente, num determinado conflito, as pessoas elas já vão com ideias prontas, frases fixas, pensamentos muito bem articulados, intenções muito bem estrategiadas, e isso cria um armamento muito forte, porque no momento que eu chego todo armado, eu não vou ter intenção mínima de poder respeitar o que o outro está sentindo. E é muito importante você ter trazido esse ponto, porque geralmente as pessoas elas falam isso mesmo, né? Eu me senti desrespeitado. E aí o outro fala, mas eu não te desrespeitei. Não. Se a gente parar para ouvir, né? Eu me senti, o outro se sentiu. E a gente vai querer se justificar, a gente vai falar assim, não, eu não te respeitei não, você entendeu errado. Aí a gente ainda coloca a culpa, a pessoa se sentiu desrespeitada, e além disso, além dela não ter validado o sentimento dela, ela ainda escuta de você que ela entendeu errado. Ou seja, ela está errada duas vezes, ela está errada porque ela se sentiu desrespeitada e não deveria, e ela está errada porque ela simplesmente interpretou errado. Por que as pessoas fazem isso, Léo? Na sua visão, assim, por que as pessoas se comportam dessa maneira? Eu acho que é defesa mesmo. É autodefesa, mecanismo de proteção, mecanismo de autodefesa. E a gente não está treinado para isso, né? Aí eu acho que vem de algo fundamental da nossa, do nosso comportamento humano, né? A nossa tendência ao egocentrismo. A entender que o mundo gira ao nosso redor e entender que a nossa verdade é a verdade absoluta. E não existem verdades absolutas. Existe apenas a sua perspectiva, o seu jeito de ver o mundo. O que na programação neurolinguística a gente chama de mapas, né? Cada pessoa tem o seu mapa, cada pessoa tem a maneira como interpreta as situações que ela viveu. E muitas vezes o nosso mapa é repleto de situações que vêm da nossa história, os traumas que a gente teve, as lições que a gente teve na nossa vida, as situações que tiveram alto impacto emocional na nossa vida, a forma como a gente foi educado, a forma como a gente lidou com as figuras de autoridade que passaram pela nossa vida, as coisas que a gente ouviu de pai, de mãe, de avô, de avó, de professor, de professora. A gente vai sendo moldado com isso e às vezes a gente nem sabe de onde que veio. Uma dificuldade nossa, um medo nosso, uma tendência nossa a se sentir de uma determinada forma por conta de uma determinada situação. Então tem gatilhos que vão te atingir, mas não vão me atingir. E não é certo eu minimizar o fato de um determinado gatilho te atingir. Falar, Felipe, você vai ficar chateado por causa de uma coisa dessa, cara. Só porque eu não ficaria. Mas eu vou ficar chateado por conta de coisas que você vai olhar e falar assim, Léo, para. Que bobagem. Então o que pode parecer bobagem para um não vai ser bobagem para o outro. E quando a gente, né, aí dentro eu estou trazendo outro elemento que é da programação neurolinguística. Sim, mas né? por favor, Quando na PNL a gente fala de ampliar o mapa, né, a gente precisa ampliar o nosso mapa. O que é ampliar o nosso mapa? É entender que a nossa visão de mundo não é a única. O mapa não é o território. O mapa não é o território. Se eu consigo entender que eu tenho uma visão de mundo, uma perspectiva, que você tem outra, e que a gente não precisa entrar num jogo competitivo onde um precisa convencer o outro de que o seu mapa é melhor, eu não quero te convencer de que a minha visão de mundo é melhor do que a sua. Eu posso simplesmente respeitar a sua visão de mundo e a gente continuar tendo uma boa relação. Pode ser que a sua visão de mundo seja tão distante da minha que a gente não vai desenvolver uma amizade próxima. Que eu não vou te querer como uma pessoa que frequenta a minha casa, por exemplo. Mas a gente pode conviver bem e harmonicamente se a gente é um colega de trabalho, mesmo tendo visões de mundo tão distantes, tão diferentes. Isso a gente pode fazer, eu acredito muito nisso. Então eu acredito muito na resolução de conflitos como uma ferramenta para a gente ter um mundo onde a gente vive mais em paz. E, Léo, menos em guerra e mais em paz. Porque a gente tem muitas guerras internas, né? Entre equipes, entre pessoas da mesma família. Além das nossas guerras internas mesmo, as guerras que a gente tem da gente com a gente mesmo, os conflitos que a gente tem da gente com a gente mesmo. Né? A gente tem muitas guerras que a gente vivencia nos ambientes em que a gente convive no dia a dia. E a gente pode minimizar isso. A gente pode transformar isso em ambientes mais pacificados. Então a resolução de conflitos é uma ferramenta de pacificação. Então eu ter a oportunidade de levar esse instrumento de pacificação, de pacificar relações, eu acho que faz muito sentido, faz muita diferença em qualquer contexto, seja ele pessoal, seja ele empresarial.